Programa Um Novo Olhar. Uma excelente tarde para você que nos acompanha no programa Um Novo Olhar. Nossos queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema tá super gostoso, hein, de falar nesse programa. Vamos falar sobre jovens e as escolhas profissionais? Para você que está nos ouvindo, para você que é jovem, que está aí passando por uma angústia de escolher uma profissão, o que você vai fazer neste ano de 2023, o que você está pensando, quais estão sendo os seus planos, e até mesmo para os pais também de jovens que estão nos ouvindo. Compartilha sempre esse programa para que possa aí ter boas ideias e boas intuições também para os jovens. Para falar sobre isso hoje, eu estou aqui com uma dupla que é especialista no assunto. Uma é a Alexandra Grassini, que é coach de transição de vida e carreira e trabalha muito com jovens. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Boa tarde. Boa tarde, Michele, Fernanda, ouvintes e toda a equipe técnica da TV Mundo Banhói e da Rádio Boa Nova. Esse tema é um tema que me deixa com o coração aquecido. Então, para as famílias, para os jovens, hoje o tema promete aqui, fica com a gente que tem conteúdo interessante. Muito bem, a outra participante do programa de hoje é uma jovem que já passou por este processo de escolher também a sua profissão, tá? Que esse ano ela se forma em psicologia. Seja muito bem-vinda, Fernanda Malaquias. Obrigada, Michele, obrigada a todos, uma ótima tarde, pessoal. Confesso que eu estou bem animada para a nossa conversa de hoje, porque como a Michele bem colocou, eu me formo esse ano e tive um processo bem bacana, uma experiência bem legal para compartilhar, falando em escolha profissional. Então vamos nessa. Muito bom. Então hoje o programa vai ser muito bom e eu já começo aqui com a Alexandra, né, para contar um pouquinho, Ale, por que muitos jovens sentem uma angústia na hora de fazer uma escolha profissional, Ale? O que acontece com os jovens nessa hora? Michele, essa é uma hora muito desafiadora para qualquer jovem. Foi para mim, na época, eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, na minha época eu fiquei assim bem perdida, não sabia o que ia prestar, acabei prestando para o curso de administração de empresas com comércio exterior e depois tive uma jornada longa aqui, né, e bem em várias profissões. Para o jovem é muito desafiador, né, e principalmente nesse mundo complexo que a gente está vivendo agora, que tem muita mudança acontecendo, então provavelmente o que um jovem vai escolher hoje de profissão, daqui 10, 20 anos, não vai ser o que ele vai estar fazendo, porque o mercado de trabalho está mudando, estão surgindo novas profissões, né? Outro dia eu estava assistindo uma série que tinha a profissão, né? Então era uma série espanhola, que mostrava nas cidades da Espanha a central telefônica, então tinha a profissão de telefonista, e essa profissão, o que elas faziam? Elas conectavam, né, as ligações da cidade, os moradores. Essa profissão já não existe mais. Então, assim, imagina para o jovem que está hoje em 2023, nesse mundo de complexidade crescente, e quando ele vai tomar a decisão, ele é muito jovem. Então, ele, além da idade, né, da juventude, de falar, nossa, será que isso que eu estou escolhendo agora vai ser para o resto da minha vida? Então, eu vou escolher engenharia. Então, eu vou escolher engenharia, a minha vida toda eu vou trabalhar com engenharia. Então, isso por si só já causa uma ansiedade, e a gente sempre lembra, né, que a ansiedade é o excesso de futuro. Então, assim, a gente vai falar um pouco hoje aqui do como que é essa escolha, né, pelo que é movido, e tem as questões também dos sistemas familiares, o que acontece, porque como a Delmar sempre fala, as situações são um bolo de muitos ingredientes, e a escolha de carreira do jovem não deixa de ser um bolo de muitos ingredientes, então tem muitas questões envolvidas, e que gostoso estar aqui com vocês, né, e com uma jovem, né, porque eu e a Michele, a gente é jovem de alma, né? Agora, a Fernanda é jovem de verdade, até na idade, né, Fernanda?
Muito bom, Ale. É verdade. Bom, a gente é jovem ainda, eu me considero super jovem, tá? Apesar de não ter idade, né? Eu e a Ale, a gente se considera aqui jovem. E eu lembro mesmo dessa parte da escolha profissional, porque eu terminei o terceiro colegial com 17 anos, né? Como eu faço aniversário no meio do ano, faço aniversário em agosto, então eu estava já na universidade com 17 anos. Eu terminei o terceiro colegial e aí eu escolhi a profissão, né, publicidade e propaganda, mas olha só, eu estava em dúvida em duas coisas completamente diferentes, porque eu gostava muito de fisioterapia. Só que fisioterapia, naquela época, era um curso que era integral, né? E aí era muito caro na época, eu tentei também, universidade pública não conseguia, eu falei, então tá bom, e estava na moda fazer publicidade e propaganda, e eu gostava também dessa parte de comunicação, tá? Eu falei, vou também fazer publicidade, mas era assim, foi uma decisão, né, uma parte medicina, fisioterapia e outra parte de comunicação que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, realmente, e acredito que hoje esteja mais difícil ainda tomar, né, essas decisões, porque são muitas opções. Então, eu vejo que os jovens hoje, eles acabam passando por essa ansiedade, né? E aí eu passo para a Fê, quais são os principais desafios que vocês, jovens, hoje enfrentam para iniciar aí essa vida profissional, Fernanda? Então, Michele, acho que você tocou num ponto importante, né? Acho que esse é um dos primeiros desafios. Nós temos muita oferta, né, de profissão, então hoje tem um leque. Se a gente parar para pensar em todas as profissões, tem um campo vasto de experiência, de atuação, né? Na maioria das profissões, isso acontece. Então, isso por si só já se torna um desafio para o jovem, né? Quando nós somos jovens, tudo é muito confuso. E quando a gente olha várias opções, meu Deus, eu preciso saber de uma, eu preciso escolher uma. E como a Alexandra colocou também, né? Acho que a adolescência é um momento de transição, né? Então, não é só uma transição externa do corpo, né? Mas também tem uma transição interna. Então, internamente, o jovem precisa lidar com aquela escolha, precisa lidar com o que fazer, para que lado ir, né? Com aquelas dúvidas que ficam na nossa cabeça. Mas eu acho que entrando, né, no campo dos desafios, então, tem um ponto que eu acho que é interessante para a gente trazer para a nossa conversa, que é entender a diferença entre profissão e carreira. Acho que isso é uma coisa legal, porque na minha escola, gente, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu não tive isso, assim. O máximo que eu fui ter foi feira de profissão, sabe? Passeio para feira de profissões. Foi o máximo. Mas não tinha um olhar mais preparado, assim, para trazer para os alunos, né, o entendimento do que seria uma carreira, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, que bate na gente, de ficar, mas tem essa diferença? O que é essa diferença? Né? Então, quando a gente pensa em carreira, é como se fosse um caminho que nós vamos trilhar a partir das nossas experiências, a partir das nossas vivências, né? E aí, a escolha da nossa profissão, ela faz parte da nossa carreira, né? Por isso que é interessante a gente pensar que, assim, não é necessariamente o que nós vamos escolher hoje para trabalhar, e uma oportunidade que apareceu, que vai determinar e fixar a nossa carreira, engessar a nossa carreira, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí, já linkando também como um desafio, Michele e pessoal, assim, eu vejo que tem também uma questão de colocar metas, né? Às vezes, quando a gente, justamente por lidar com essas incertezas, a gente não pensa muito no que eu vou fazer, no que eu quero mais para frente, né? Eu vou falar para vocês mesmo com a cabeça de jovem e como eu pensei. Eu só preciso de um emprego para o momento. Eu não penso muito no que eu vou fazer lá na frente, como que eu vou planejar a minha carreira, por exemplo, né? Para o momento é o que tá bom.
né? Quando nós somos jovens, eu só preciso de um emprego, eu só quero entrar numa faculdade. Mas o que realmente nós estamos querendo trilhar? Então, quando a gente pensa em traçar esse objetivo, traçar essa meta, é deixar isso claro e definido, né? No que nós vamos querer alcançar lá na frente. Acho que isso é um ponto importante, e como eu trabalho com jovens, né? Então, eu tive essa experiência de ver o quanto nós temos essa dificuldade de pensar assim, sabe? De colocar um aspecto, às vezes, no futuro, né? Um ponto de chegada lá no futuro. O que eu gostaria de fazer mais para frente, né? E só para fechar minha fala, para finalizar, gente, eu achei uma comparação, assim, uma analogia bem interessante de um autor, ele também é professor de literatura da Universidade de Nova York, que ele fala que nós podemos comparar a nossa carreira como se fosse com o mecanismo dos jogos. Vou explicar. Ele fala que os jogos, eles podem ser definidos em 2 tipos. Nós temos os jogos finitos e os jogos infinitos. Jogo finito é aquele que tem o objetivo de você ganhar o jogo. Enquanto o jogo infinito, o objetivo é você continuar jogando o jogo. Um exemplo para ajudar. No futebol, o jogo de futebol é um jogo finito. Já quem organiza o campeonato, para essa pessoa que está organizando, é um jogo infinito, pois todo ano ele vai ter um novo campeonato para realizar e planejar. E aí você pode estar se perguntando, mas Fernanda, bacana, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando de carreira? A carreira, se nós pararmos para pensar, é um jogo que nós não devemos jogar somente uma vez. Como nós estamos falando que a carreira é uma construção, é um processo, então trata-se de um jogo infinito, em que nós sempre vamos continuar jogando e jogando. Então, acho que quando eu vi essa analogia, eu gostei bastante, porque acalmou meu coração, no sentido assim de calma. Às vezes, né, porque quando nós somos jovens, a gente fica assim pensando, ai meu Deus, será que essa a opção que eu vou escolher vai ser para a vida inteira? Calma, gente. A nossa carreira, a construção da nossa carreira é um jogo que a gente sempre continua jogando, trazendo mais e mais experiências. Michele? Muito bom, Fê, gostei dessa analogia, viu? Enquanto você estava falando dessa analogia, me veio aquela música do Raul Seixas, que ele canta aqui, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, porque é um pouco isso, né? Parece que acalma o coração de você saber que a vida vai acontecendo, as coisas vão entrando num fluxo, muitas vezes o que você escolheu naquela época já não é mais, já passou, você tem a oportunidade de fazer um outro curso, de mudar de área. A Lê sabe bem disso, né? A Lê, trabalhando com transição de carreira, ela é mestre aí nesse sentido. E aí, agora eu também quero entrar um pouco nos impactos, né, na saúde mental, Alexandra, desses jovens. Às vezes, pressão da família, né, de pensar na escolha, de pensar nisso que vai, que profissão que você vai ter, você precisa ter uma carreira. Como que é esse impacto da saúde mental para os jovens hoje, Ale? É muito importante a gente falar, né, abordar a saúde mental dos jovens, que você falou, né, a questão da pressão, e às vezes tem a pressão e tem uma expectativa inconsciente da família do que aquele jovem vai se tornar, né? Então tem o Silvio Bock, que ele é um doutor em educação, e ele diz, né, que quando o jovem ele se vê diante dessa situação, ele cria dentro dele uma irresponsabilidade, né, uma responsabilidade irreal. Então, aquilo não é real, aquilo existe dentro da mente, dos sentimentos dele, né? Então, aqui no Evoluir, a gente tem sempre recebido jovens, conversado com jovens, e a gente vai percebendo, né, o quanto que a saúde mental acaba ficando comprometida, porque aí existem vários comportamentos que cada um reage de um jeito. Então, tem aquele jovem que se isola, que acaba tendo uma fobia social, ele quase que meio que se esconde do mundo, sabe? Tem aquele que às vezes fica mais rebelde,
que fica mais rebelde em casa, né, com os pais, com o que é colocado pela família. Então, assim, como o trabalho, ele te traz um papel, né, um papel profissional na vida. Então, ele te atribui um papel social, né, e também faz o jovem se perguntar, quem sou eu? Como o trabalho, já na vida adulta, ele é uma dimensão importante, ele não é a única, ele é um papel importante, porém todos os papéis são importantes, até o Marcelo Cardoso, né, que também trabalha com jovens, ele fala sempre que são os papéis que energizam o propósito. Então, o jovem, ele entender desde agora que ele é filho, que ele tem o papel de amigo, que ele tem o papel de estudante, né? Se ele é voluntário, ele tem o papel de ser voluntário. Se ele joga bola, é jogador de bola num clube, né? Ele tem esse papel de ser atleta, ou jogador naquele momento, né? E todos esses papéis compõem quem ele é de fato, né? Então, assim, aqui no Evoluir é um espaço, né? E o que eu mais gosto para olhar para esse tema de saúde mental, não só dos jovens, em todas as fases, hoje a gente está abordando os jovens, né? Mas eu sinto o quanto que é importante ter espaço de fala para os jovens, aí quem é pai, quem é mãe, tio, tia, madrinha, né, Dinda, está aqui escutando o nosso programa, né, os avós, e de repente estão olhando para um jovem que está muito ansioso, percebe que esse jovem está agoniado, está nessa fase de escolha de carreira, né, buscar ajuda. Né? Às vezes conversar com o próprio jovem, ou conversar com quem é avó, conversar com o pai, né, a mãe desse jovem, e tá ofertando ajuda mesmo, né, porque é muito importante que o jovem, ele se sinta acolhido, porque é uma dor, né, então, é uma dor que e tá tudo certo também sentir dor, porque na nossa sociedade a gente é um pouco educado, né, tô fazendo assim entre aspas, né, porque a gente é educado para quando a gente tem incômodo, para quando a gente tem desconforto, para quando a gente sente dor, quando a gente sente raiva, para a gente meio que colocar aquilo numa caixinha, né, então assim, é muito importante, né, que esse jovem seja acolhido e olhar com carinho, porque não às vezes parece assim, é só uma escolha, vai dar conta, né? E eu trabalhei em escola, da área da educação, por mais de 10 anos, né? Então, na escola, se tem algumas conversas que eu diria que são voos rasantes para falar sobre escolha de profissão, sobre jornada de carreira, como a Fernanda trouxe, né? Uma coisa é você ter a sua profissão, a sua jornada de carreira é algo muito mais amplo, né? Então, olhar para esse jovem com carinho, né, com empatia, compaixão para aquele momento que ele está passando, né, que é desafiador. Todos nós aqui já passamos, né, a Fernanda que agora é jovem e já está se formando, Michele já passou, e com certeza, né, você que está nos escutando aí, está ou já esteve nesse momento, né, de escolher o que vai fazer. Boa, muito bem, Ale. Isso é importante reforçar que também toda a equipe do Instituto Evoluir, nós estamos aqui para apoiar vocês também neste processo, então conte conosco. E, Fernanda, como que foi o seu processo de escolha da profissão? Foi de bate-pronto a psicologia ou você precisou fazer teste vocacional, lidou com ansiedade? Como que foi lidar com isso na sua escolha profissional? Então, né, acho que enquanto eu estava ouvindo vocês, a Lê estava comentando, eu estava refletindo, né, sobre a minha vivência. Também engraçado, Michele, você ter puxado isso, porque eu passei, assim, por um momento de estresse emocional, né, é o que nós chamamos na psicologia de transtorno de adaptação. Isso é super comum, é mais comum do que às vezes a gente imagina. Mas o que seria esse transtorno de adaptação, esse estresse emocional? É quando nós estamos enfrentando algo novo, nos deparamos com algo novo, o nosso organismo se depara com algo novo,
E ali ele percebe meio que uma ameaça que vai tirar a gente da homeostase, de um certo equilíbrio interno. E eu passei por isso, gente, confesso para vocês. Eu passei por esse estresse emocional logo quando eu saí do ensino médio e eu me deparei, eu falei, tá, e agora o que eu faço? Vou fazer o quê? Sempre vem essa pergunta, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha em mente o claro que eu gostaria, né? Eu tinha opções vagas, né? Então, primeira coisa foi recorrer a um cursinho vestibular que me preparou para os vestibulares, né? Então, Enem, tudo mais. Isso eu tinha em mente, que eu gostaria de entrar pelo Enem, prestar Enem. Mas o que, de fato, que eu gostaria de fazer, eu não imaginava. Então, isso por si só já gera um estresse, né? Mas uma das coisas, assim, que me ajudou bastante, conforme eu fui lendo, fui conhecendo hoje, né? Li mais sobre o que é o estresse emocional, o que é esse transtorno de adaptação, né? Esse estado de desequilíbrio, né? Psíquico e orgânico. Eu fui vendo que existe duas coisas que nós precisamos nos atentar, assim, ficar bem atentos, que é a intensidade e a frequência disso. E por que eu falo para vocês isso, gente? Porque eu vivi. Conforme eu fui passando por esse processo de estresse emocional, logo quando eu saí do ensino médio, né? Porque também tem um pouco disso. Todos os anos do ensino médio, do primeiro ao segundo, sempre quando nós vamos para o próximo ano, mentalmente, nós já temos claro o que vai ser o próximo ano. Então, eu sei que eu vou entrar no segundo, eu sei que eu vou rever minha galera, eu sei... Gente, já tá claro. Agora, quando é o terceiro, gera incerteza, porque é o último, acabou. E agora, o que eu vou fazer, né? Então, eu percebi, eu fiquei bem atenta para esses dois fatores de intensidade, o quanto foi intenso esse estresse na minha vida e quanto estava frequente. Então, eu fui procurar alguma atividade para fazer. E foi aí, então, que eu iniciei, trabalhei com meu irmão, enfim, até chegar no projeto Jovens Integrais. Acho que em algum momento aqui das minhas participações no programa Um Novo Olhar, eu já comentei dessa história. Eu vim de um projeto social. Esse projeto social me ajudou muito a direcionar a minha carreira, a trilhar a minha carreira e pensar na minha profissão, né? Então, assim, já fiz testes vocacionais, Michele, respondendo a sua pergunta. E sim, ele é uma opção que pode te ajudar. Pode ajudar muitos jovens a lidar com esse momento de incerteza. Porque você vai conhecendo o seu perfil, né? Então, você vai ficando mais preparado. Às vezes, num painel com gerentes, enfim, numa entrevista, numa dinâmica em grupo, você vai ficando mais preparado quando você sabe do seu perfil. Se você é mais introspectivo, extrovertido. Então, acho que isso ajuda. E um último ponto, assim, gente, que eu gostaria de deixar também como dica para enfrentar esse momento de incerteza, que me ajudou muito. Agora eu tenho, assim, lugar de fala real, porque eu vivi isso, que é você conversar com profissionais que já estão atuando na área que você tem interesse. Isso, gente, ajuda muito, muito. Pode parecer simples, mas te dá, assim, um olhar super, sabe? Você fala, uau, porque às vezes a gente fica com uma ideia do que é a nossa profissão, né? Uma ideia, às vezes, romantizada, né? Que a gente não conhece de fato. E quando você vai conversar com a pessoa que está ali, dia a dia na área, ela te traz um pouquinho da realidade. Então, isso eu tive o prazer de, no projeto Jovens Integrais, depois de descobrir e entender que a minha escolha era psicologia, tive o prazer de ter a Delmar Franco como mentora. E ela me ajudou muito nesse processo, muito. Então, fica uma dica, gente, para a galera que está enfrentando essa fase. Shelly. Ai, que legal, Fê, sua história, muito legal, obrigada, viu, por compartilhar com a gente essa história. Eu também fiz, na época, teste vocacional, ajuda, assim, tem algumas ferramentas, né, que ajudam bastante, mas, como você falou, tem diversas formas de diminuir essa ansiedade,
Mas a Alexandra já tinha comentado também dessa questão da importância dessa interação com os pais, com ter uma boa orientação. E aí uma outra dica que, assim, para mim é fundamental, e se eu soubesse disso naquela época, eu teria feito, que é buscar mesmo ajuda profissional, né, ajuda de um coaching, né, como a Lê, que é coaching de vida e carreira, então uma ajuda mesmo especializada para ajudar você a pensar. Isso é muito interessante, né, além, claro, né, também de famílias e amigos, né, Lê, como é que é essa importância desse meio social da família, principalmente, né, pais, para apoiar os jovens nessa fase, Lê? A gente fala, né, que a questão do suporte, né, então você ter um suporte é muito importante, né, e a família faz parte também desse suporte, né, de estar junto, de acompanhar. Só que eu estava, essa semana, coincidentemente, né, já conectado ao tema, eu conversei com um jovem e aí surgiu uma questão, né, de diferenças sociais, e aí quando me veio a questão das diferenças, me veio também a lembrança, né, que quando a gente estuda, né, a gente estuda psicopedagogia, psicologia, pedagogia, se diz que o ser, ele é uma construção biopsicossocial. Nossa, parece, né, se o nome dessa palavra grande, mas na verdade bio, né, a constituição biológica, psico, a constituição psicológica, né, social, biopsico, né? Então, essa é a nossa Constituição. Então, assim, a gente sabe que a gente, tomando só para o Brasil, que nós temos muitas realidades diferentes. Então, a gente tem jovens, então faz muita diferença um jovem quando ele vive num centro urbano, né? Que ele está próximo de escolas, então, para ele ter acesso já à educação, ele já está mais próximo, né? Então, tem aqueles que já têm acesso a uma escola particular, então aí é uma outra realidade. Tem aqueles que às vezes estão longe das escolas, né? Então, para ter o acesso à própria educação básica, já começa aí um desafio, né? E às vezes, né, diante dos desafios, a pessoa pode desanimar e falar assim, poxa, acho que não tem solução, eu acho que não tem caminho, eu acho que está difícil demais, né? Se um jovem que ele está perto, ele tem os recursos à disposição dele, recursos que eu digo, tá perto da escola, tem acesso à educação, ou tem acompanhamento da família, né? Aquele jovem que às vezes tem recursos, mais dificuldade de acesso aos recursos, até meio de transporte, ou a própria escola, né? Ou às vezes não tem um suporte sólido em casa, né? Aí é que a gente indica, né, para buscar. Então, para também não desanimar, para olhar, procura no seu bairro se tem alguma ONG, né? Eu conheço assim, mesmo as empresas hoje em dia, elas estão tendo programas de apoio ao jovem, né? Então, às vezes a pessoa ela se sente desamparada, ela fala, puxa, mas não desanima não, busca, né? Procura buscar no seu bairro, pergunta, tem alguma ONG no meu bairro? Ah, não tem. Ah, mas tem alguma empresa, será que tem um programa que ajuda, né, nessa fase inicial, né? Então, assim, buscar mesmo, né? Porque tem, assim, o mundo é cheio de possibilidades, né? Mas às vezes quando a gente está num momento de dificuldade, a gente perde energia, porque para mim também é tudo uma questão de energia. Às vezes perde energia para ter força e para buscar, né, para buscar caminhos, né, para buscar soluções, né, e eu conheço, a gente, né, e eu tô falando assim, eu conheço também histórias incríveis de pessoas que passaram por dificuldades e se formaram em medicina, se formaram em vários cursos diversos, né, porém buscaram saída para aquela dificuldade que estavam passando naquele momento, né, então a gente olhando, né, só em termos de Brasil, que é muito grande, né? Então, pensando, né, dependendo de onde a pessoa estiver aqui no Brasil, tem crianças que vão de barco para a escola, tem jovens que vão de barco, né, para a escola, ou então andam nas áreas rurais, andam uma grande distância para chegar num lugar que tem internet,
ou que tem a própria educação, né? E falando de São Paulo, né? Só a gente falando do próprio São Paulo é muito grande, né? Então, assim, quem tem acesso na área central tem muitos recursos, e quem está afastado? Às vezes está afastado, transporte público. Então, assim, o trabalho, falando ali do olhar do espiritismo, ele é uma lei de evolução, né? Então, assim, o jovem que está nos escutando e de repente fala, ai, mas eu não sei, não tenho dinheiro para fazer o cursinho. Tem também cursinhos sociais, cursinhos, né, que você pode buscar, se eu não me engano, na USP. A USP, ela tem um período de inscrições, a Fernanda está dando ok, então é na USP, né, Fernanda? Que tem o cursinho social, né, no qual aquele jovem, a família que não tem dinheiro para fazer investimento financeiro, tem ali como buscar, porque assim, hoje a gente tem muitas opções, né, então quem está aí, de repente, escutando a gente está desanimado, está desanimada, né, busca ajuda, né, ou buscar até, aqui no Instituto Evoluir também, buscar uma orientação, né, que a gente está sempre aberto aí também para, de alguma forma, poder estar apoiando as pessoas, né, nessa multidisciplinaridade, né, nessa diversidade que a gente tem aqui no Instituto, né? Acho que eu falei bastante, porque acho que Fernanda, Michele, precisar fazer mais edições, é um tema que a gente gosta de falar e tem muitos olhares, muitos conteúdos. É verdade, não, a Ale, brilha o olho da Ale falar nesse tema, né? Ela nem gosta de falar sobre isso, imagina. Então, deixa eu reforçar aqui para você que também, nossos queridos ouvintes, vamos reforçar a parceria que a FEAL tem, também os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm com o Instituto Evoluir, que é 15% de desconto em todos os serviços. Então, se você sentiu vontade de ter uma mentoria com a Alexandra, você vai ter 15% de desconto. É só ligar, acessar o site institutoevoluir.com.br e dizer que você é um sócio Clube Amigos da Boa Nova. E também, né, reforço aqui que para manter essa programação no ar, a FEAL ela tem uma programação incrível, que faz realmente muito bem para a sociedade, faz muito bem para todos nós, uma programação que nos eleva espiritualmente. Então, para você também que puder contribuir e ajudar a manter essa programação no ar, nós temos o Pix, que você pode colaborar com qualquer valor, de uma forma espontânea, pelo telefone 11 97 261 0272, ou também pelo site feal.colabore.org. No site tem todas as informações para você se tornar um sócio e contribuir com essa programação. Vou dar seguimento aqui para o nosso papo, agora entrando um pouco mais, também a lei já trouxe, né, a questão da lei do trabalho, como também uma das leis do espiritismo. Vamos falar um pouco mais sobre como que a doutrina espírita, né, enxerga também essas situações. E aí eu passo para a Fernanda. Fê, como que o espiritismo nos ensina a lidar com a ansiedade e a angústia? Pois é, né, gente, eu concordo com vocês, viu, meninas, quando vocês falaram que é um tema que tá pano pra manga, olha, pensa como é gostoso falar sobre. E quando nós entramos na seara do espiritismo, acho que é aí que meus olhos, assim, brilham mais, porque eu achei super bonito uma compreensão e uma perspectiva da Joana de Ângeles, que ela fala sobre a angústia, né, então, que essas palavras dela possa acalmar e aquietar, né, o coração de vocês que estão nos ouvindo. Ela fala que a angústia, ela nos entorpece os nossos centros mentais do discernimento. E quando a gente fomenta a paz, é meio que nós estamos como um antídoto da angústia, né? Então, é através da paz que nós conseguimos nos distanciar um pouco da angústia. E aí, gente, vocês vão vendo que eu
vou fazendo pontos com a psicologia, tá? Na psicologia, nós entendemos que a angústia, ela tem um motivo. Se ela surgiu, é porque ela tem um motivo. E como nós estamos falando aqui hoje de incertezas, de escolhas, então acho que, juntando com os ensinamentos da Joana de Ângeles, que possamos reconhecer a angústia, acolher essa angústia, que ela é presente nesses momentos, quando nós vamos fazer as nossas escolhas, elas existem, elas são reais. Que primeiro, né, validar os nossos sentimentos e sensações, mas ir aos poucos fazendo a escolha de ir deixando ela, exercitar a nossa mente, como a própria Joana de Ângeles fala, com pensamentos mais otimistas, de que nós vamos conseguir chegar, nós vamos conseguir escolher algo, que nós vamos nos conectar e cultivar mesmo essa esperança. Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, como a Lê trouxe essa questão, né, das diversas realidades, também incluindo isso. Então, independente da sua realidade, reconhecendo, sim, as limitações, mas, na medida do possível, tentar exercitar esse sentimento de esperança, de que você vai conseguir, de que você pode conseguir chegar e alcançar, né? Então, basta, talvez, oportunidades, né? Então, acho que abrir também um pouco a nossa perspectiva para isso. E para fechar, assim, o que eu gostaria é que ela fala que a angústia, ela deve ser vivida apenas em alguns momentos da nossa vida, e não pela vida toda, né? Então, ela mesma coloca, então não se torne uma pessoa angustiada, respire mais, né? E leve a vida com mais tranquilidade. Então, acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né? Pensando aí nas crises existenciais que nós estamos passando e também, né, pensando que nós vivemos em momentos de provas e expiações. Michele. Muito bem, Fê. Joana de Ângeles é sempre um bálsamo, né, para os nossos corações. Muito lindo. Ale, uma curiosidade agora. Será que no Espiritismo a nossa escolha profissional, ela já acontece no plano espiritual? Boa pergunta, né? No plano espiritual, cada um de nós, a gente nasce aqui, não é por acaso, a gente nasce, né, com um propósito divino de vida, né? É um propósito maior. Quando a gente fala desse propósito divino, é como se fosse mesmo, né, o nosso compromisso antes da reencarnação, né? Então, por isso que é muito importante a questão de, quando foi falado dos pais, dos professores, né, ajudarem o jovem a entenderem qual que é a vocação dele, né? Porque a gente vê, às vezes, a gente vai observando, às vezes até a criança que gosta muito de desmontar aparelhos eletrônicos, ela já tem ali uma aptidão para engenharia ou para eletrônica, né? Tem aquele jovem que gosta de cantar. Nossa, eu gosto de cantar. Nossa, então você é cantor, né? Então, aquele que gosta de dançar, ou aquele que gosta, né, que sonha em ser professor, né? Tem crianças que desde pequenininho ainda medicina, né? Então, assim, quando a gente nasce aqui no planeta Terra, né, a gente nasce já com um compromisso assumido no plano espiritual. E vamos lembrar que nós temos todos os aprendizados de outras vidas, né? Por isso que teve uma vez que eu achei muito interessante, que foi aqui num programa da rádio Boa Nova, que uma ouvinte, ela falou, olha, mas então quer dizer que se eu for fazer uma faculdade com 80 anos, né, aí não é perdido, né, porque com 80 anos, puxa, eu vou, né, já estou numa fase avançada da minha vida, eu vou estudar. E aí foi dito, né, que é uma evolução para o espírito. Então, não importa a idade que você tem, né, você continuar adquirindo conhecimento, né, e tem até no Livro dos Espíritos, né, o Allan Kardec, ele fez essa pergunta, na questão 928, que tem a ver com essa questão de vocação, de felicidade, né, o quanto que é importante a pessoa seguir a vocação, né,
dela que tem a ver com esse compromisso que a gente assume, né? Então, olha como que é importante, né, a gente olhar, né, e às vezes a gente vê as pessoas tão tristes, tão infelizes no trabalho, é porque ela não está seguindo a vocação dela, né, ela não está seguindo o jeito como ela gostaria de ser na vida, como ela gostaria de se expressar no mundo, né? Então, eu estou olhando aqui, por exemplo, né, para a Michele, né? A Michele também é uma pessoa que passou por várias transições de carreira e hoje trabalha com a comunicação não violenta. Aliás, a gente é parceiro em vários projetos aqui, e como eu também vejo os olhos da Michele brilharem quando ela fala de CNV, né? Então, é colocar, é vivenciar a sua vocação. A Fernanda também, né? A Fernanda que está, né, já formanda, né, praticamente agora de psicologia, né, quando já tive oportunidades também de ter horas, né, de conversas com a Fernanda, como o olho brilha, né, e ela é curiosa, quer saber mais, né, quer entender, né, então, assim, a gente olhar realmente para qual é a nossa vocação e tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela é motivada apenas pelos ganhos financeiros. Ah, então eu vou ganhar, eu vou fazer. Então é atrelar as duas, né? E também não é para você negligenciar a questão financeira, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando disso tudo. Ah, então tá bom. A minha vocação é ser psicóloga, então tá bom, mas como é que eu vou monetizar isso? Como é que eu vou, né, para essa minha vocação, ter a felicidade do trabalho, ter também os recursos para eu me alimentar, para eu viver, para eu continuar estudando, né, e progredir na vida, né? Então, que esteja tudo aí em equilíbrio, né? Muito legal, Ale. Puxa vida, gente, olha, a gente já está chegando no finalzinho aqui do programa. Achei tão bonito isso que você falou, Ale, que é uma programação mesmo, né, reencarnatória que a gente faz. A Joana de Ângeles, ela fala bastante sobre o trabalho, né, que o trabalho é o melhor meio para progredir, como você falou no começo, né, que a lei do trabalho faz parte da nossa evolução. E ela fala que o trabalho é vida, né? Acho bonito quando ela traz isso, né? O trabalho é vida, então como é que, né, você se conectar com a sua profissão, com algo que você goste, e como você falou, Ale, eu já passei mesmo por alguns momentos aí de transição, né, de publicidade, depois fui para terapias naturais, que me apaixonei por essa parte de terapias corporais, massoterapia, massagem, essa parte de cuidados, e hoje me encontrei muito na CNV, na comunicação não violenta, então brilha mesmo o meu olho falar disso, mas a vida, ela é tão generosa que é importante também nós estarmos abertos ao que vem, porque pode ser que de repente surja uma coisa que também faz brilhar o seu olho, né? E você fala, puxa vida, nossa, isso daqui me preenche, isso daqui é tão legal para mim, então esse fluxo da vida traz paz para mim, né? E é bem legal olhar por essa perspectiva. Muito bem, Fernanda, suas considerações finais, e se você puder deixar aí alguma dica de livro, de filme, algo para ajudar aí os jovens, depois eu passo para a Ali fazer as considerações dela também. Mais uma tarde de grandes aprendizados, eu me sinto muito feliz mesmo e honrada de participar aqui com vocês dessa roda de conversa, de compartilhar um pouquinho a minha experiência. E eu me despeço de vocês com a pergunta 812 do Livro dos Espíritos, que me tocou bastante, que fala que o verdadeiro bem, ele consiste em entregar o nosso tempo em algo que nos apraza, que nos dá prazer, né? E não na execução de trabalhos pelos quais, às vezes, a gente não sente gosto. Então, que possamos interiorizar essa reflexão para nós e caminhar juntos aí. Obrigada, gente. Obrigada, Fê. Ale, suas considerações finais. Como eu falei, esse tema, né, aquece o meu coração. E, assim, você que está começando, né, que está nos escutando, pense assim, que às vezes você dá um passo,
né? E você fala, nossa, eu só fiz isso até agora. Então, assim, mesmo que seja um pequeno passo, que, né, esse passo te energize e te dê força e esperança, como foi falado aqui hoje, né, para seguir adiante, porque principalmente quem é jovem, para você que é jovem, que está nos escutando, gente, quem é jovem tem a favor o tempo, né, aqui no planeta Terra, ainda para poder estar vivenciando, né, todas as experiências, está começando a vida, a juventude é linda, né? Então que você tenha sempre esperança, busque ajuda e continue acreditando aí no seu sonho. E como a Michele falou, tudo se transforma, né? Então pode ser que hoje você esteja aí apaixonado por administração, mas aí na faculdade você fala, puxa, gostei de jornalismo, eu acho que eu vou ser jornalista. E tá tudo bem mudar o rumo da rota também. Então, um beijo a cada um, agradecendo a equipe técnica e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, assim encerramos mais um programa Um Novo Olhar. Obrigada, Bruna, Thaís, Jefferson e toda a equipe técnica que esteve conosco hoje. E até quarta-feira que vem. Você acompanhou Um Novo Olhar.